anteriormente como Jinmo salvou a vida de Yun, transformando Byung-gu em um soldado sombra. Como os caçadores coreanos partiram, Jinmo ficou para trás para limpar as formigas restantes. Depois, ele atingiu o nível 100 e ressuscitou o Rei Formiga como um soldado da sombra, nomeando-o Bairu. Novos personagens foram introduzidos, incluindo um caçador chinês de 5 estrelas e 2 potenciais inimigos futuros, enquanto o pai de Jinwoo os observava das sombras. Após a invasão da ilha Jeju, Jinwoo homenageou aqueles que perderam suas vidas. Ele então garantiu permissão para abrir sua própria guilda, antes de entrar em outro portão vermelho sozinho. Dentro do portão vermelho, os soldados da sombra de Jinwoo lutaram contra os monstros do portão. Ele conseguiu encontrar o chefe, e a criatura perguntou-lhe se ele era o único que estava matando seu povo. Ele observa com diversão torcida como impressionado. É que Jinwoo conseguiu chegar até aqui, apesar de ter um corpo tão pequeno, aparentemente frágil. Mas essa diversão rapidamente se transforma em ameaça. A criatura levanta a mão e sinaliza para suas forças. Ele já havia estacionado seus assecas em toda a área, pronto para assaltar um mortal. Emboscada. Mas algo está errado. Nada acontece. A criatura olha ao redor em confusão. O ar fica em silêncio. Nenhum aliado aparece das sombras. Nenhum ataque é lançado. Apenas um silêncio inquietante. Uma carranca começa a se formar no rosto da criatura. Enquanto isso, Jinwoo permanece quieto, calmo seu olhar, fixo firmemente em seu oponente. Nenhum traço de pânico mostra em seu rosto. Então Jinwoo finalmente fala. Chame-me pequeno novamente. Isso é engraçado. Ele levanta a mão e dá um sinal sutil. De repente, das bordas escuras da floresta, o movimento se agita. Um por um surgem figuras. Soldados das sombras, leais e ferozes, marchando com um propósito inabalável. Alguns arrastam atrás deles as cabeças cortadas do inimigos caídos. A floresta fica mais escura à medida que o chão começa a se encher com o exército convocado de Jinwoo. Jinwoo, de pé alto entre suas sombras, provoca mais uma vez. Parece que ninguém do seu lado conseguiu sair. Confusão se transforma em pavor. Drão, Bud, algo atinge a criatura quadrado na face. Assustado, ele se aproxima e agarra o objeto. É outro cadáver. Um dos seus próprios. Olhos largos, a criatura levanta a cabeça e vê Jinwoo novamente, desta vez. Um mar de trevas preparado para devorar qualquer coisa em seu caminho. O pânico assume completamente. A criatura grita em desespero, ordenando que todas as forças restantes ataquem e destruam o exército de Jinwoo. Mas Jinwoo permanece composto. Ele calmamente dá sua ordem. Entre-os, ambos os lados avançam e o campo de batalha entra em erupção. Mas desde o primeiro confronto, está claro, o resultado já está decidido. Os soldados da sombra de Jinwoo são mais rápidos, mais fortes e melhor organizados. Eles atacam com precisão mortal, esmagando o inimigo com pouca resistência à medida que a intensa batalha se desenrola. Se um Jinwoo começa a avançar em direção ao chefe da masmorra. Liderando o caminho à frente dele é Tank, o enorme urso sombra que bate através das linhas inimigas com facilidade, abrindo um caminho para seu mestre. Percebendo a ameaça, o monstro-chefe entra em erupção com raiva. Ele ruge e cobra diretamente em Jinwoo, tentando impedi-lo antes que ele possa se aproximar. Mas antes que possa aterrar um único golpe, duas sombras poderosas intervêm. Baru entra com velocidade incrível, cortando um dos braços do chefe com garras afiadas. Igri segue logo atrás, sua espada piscando pelo ar enquanto ele corta uma das pernas da criatura. A besta maciça cai no chão, sobrecarregado. Como ele tenta levantar a cabeça, outra presença paira sobre ele, Tusk, o mago alto do exército de Jinwoo. Sem hesitação, Tusk lança gravidade inversa, fixando o chefe para baixo com uma força invisível. O chão fivelas abaixo do peso, tornando o monstro completamente imóvel. Passo a passo, Jinwoo se aproxima. Calma, ele fica cara a cara com a criatura caída. Sua voz é baixa e fria. Você vai responder às minhas perguntas? Jinwoo diz. Vai doer menos se você cooperar. Ele passa a interrogar o chefe, tentando extrair vital informação. Mas uma vez que acabou, Jinwoo está diante de seu cadáver sem vida, refletindo silenciosamente. Novamente, nada útil. Ele suspeita da mesma interferência que antes. O próprio sistema pode estar bloqueando o fluxo de informações. Frustrado, mas não surpreso, Jinwoo abre seu inventário. Eu vou descobrir, eventualmente, ele muda. Então está tudo bem. De dentro do inventário, ele recupera um objeto peculiar, uma chave. É um que ele obteve anteriormente de uma caixa aleatória amaldiçoada. Jinwoo lembra um momento importante. Ele tinha atingido o nível 100 durante a invasão da ilha Jeju.
Essa conquista cumpriu o requisito mínimo para desbloquear uma masmorra especial. Agora o nome do item torna-se visível. Chave para o Templo de Cartão. Um temporizador de contagem regressiva marca ao lado da descrição da chave, indicando a janela limitada de tempo antes que a chave expirasse e a masmorra fosse perdida à medida que ele estuda o item. Memórias vívidas inundam sua mente. Flashbacks da masmorra dupla, o lugar onde tudo começou. Ele percebe alguma coisa. Isso pode não ser aleatório. O sistema está chamando de volta, mas ele não é o mesmo homem que uma vez rastejou para fora da masmorra, mal vivo. Agora ele é mais forte, muito mais forte do que qualquer coisa que o templo pode segurar. Ele se pergunta se tudo isso foi orquestrado desde o início, se essa masmorra ainda está esperando por ele. E se for, então espere por mim. Enquanto isso, no interior do templo de Carteon, uma figura sombria se agita. Sentado na escuridão, uma entidade sorri, sentindo a determinação de Jinmo de longe. Ele ouve suas palavras e se prepara. Jinmo está chegando. A cena muda para um calabouço escuro e sinistro. Um homem treme de medo, preso. Em desespero, o homem gagueja, exigindo saber quem ou que é essa criatura. Mas a figura responde friamente, como se estivesse falando consigo mesmo. Ele também não é o único. Uma pausa permanece no ar. Então a figura muda novamente. Eles estão se escondendo bem. Aqueles fragmentos brilhantes de luz. Sua observação enigmática refere-se a seres poderosos, antigos governantes conhecidos como os fragmentos de luz brilhantes, espalhados e escondidos em hospedeiros humanos. Essilid, conhecido como o Rei do Povo da Neve, o Monarca de Frost. Sentindo uma aura familiar, Selid gira. De pé nas sombras é Yogman, o rei dos espectros demoníacos, também conhecido como Monarca. De transfiguração. Com um tom calmo e confiante, Yogman anuncia que ele tem notícias sobre a Ilha Oriental. Selid estreita os olhos, perguntando se ele quer dizer a pequena massa de terra que fica para o leste, aquele que os humanos chamam de Coreia. Essa ilha é a atual morada do Monarca das Sombras. Intrigado, Selid pergunta se Yogman pretende agir lá. Yogman explica que os governantes começaram a implantar suas legiões perto dessa região ao sul do território do Monarca das Sombras. Ele então acrescenta, com uma pitada de ambição, que ele será o único a reivindicar esse lugar. Mas Selid o desafia, apontando o risco óbvio. E como você planeja lidar com o próprio Monarca das Trevas? Yogman, imperturbável, dá um sorriso astuto e responde: se o planejador cumprir o contrato, tudo correrá de acordo com o planejado. Então, com crescente interesse, ele acrescenta: além disso, o maior dos fragmentos de luz brilhantes foi confirmado para estar lá. Esta revelação muda tudo. A expressão de Selid afia com excitação. Ele se volta para Yogman, percebendo as implicações. Você veio até aqui, apenas para me dizer isso. Yogman acena ligeiramente, então pergunta o que Selid planeja fazer com essa informação. Selid responde com um sorriso: se você está disposto a me seguir, então por que não? Mas antes que a conversa deles possa continuar, Selid faz uma pausa. Seus olhos escaneiam os arredores. Algo parece estranho. Fomos atraídos aqui. Uma terceira figura se aproxima. Yogman observa cuidadosamente e comenta que o homem que eles viram antes não poderia possivelmente ter mantido o poder de um fragmento brilhante. No entanto, de alguma forma, os traços desse poder estão aqui. Isso só pode significar uma coisa: alguém intencionalmente os atraiu. E agora que alguém está bem na frente deles, com raiva ardente em seus olhos, o homem os confronta. Ele exige saber mais sobre a pequena ilha a leste. Ele suspeita que eles estão se referindo à sua terra natal, a Coreia. Yogman sorri para a fúria do homem e responde com zombaria: e o que você vai fazer sobre isso? Por trás, Yogman fala, claramente desinteressado e perdendo tempo. Não temos tempo para lidar com ele. Eles começam a se afastar, mas Selid não pode resistir a jogar uma última provocação. Tente nos pare se puder. O homem explode em movimento. Furioso, ele cobra em direção a eles com poder bruto, prometendo não deixá-los escapar. Mas Selid permanece imóvel. Em um instante, um escudo de gelo se forma na frente dele, bloqueando sem esforço o ataque que chega. Ele sorri, imperturbável, como se fosse divertido pela tentativa. Com uma aura calma, mas ameaçadora, o Monarca de Frost levanta a mão. Um pulso de poder explode. Uma onda devastadora de energia de Frost explode para fora, sacudindo a masmorra em seu núcleo. A cena faz a transição do caos do campo de batalha para um estacionamento tranquilo. Sung Jinwoo caminha em direção ao seu carro. Assim como ele alcança a maçaneta da porta, uma voz chama por trás dele. Com licença, ele diz educadamente: você Sung Jinwoo. Jinwoo gira ligeiramente, acenando com cautela.
O homem se apresenta como Adam Witch, um alto funcionário do Federal Bureau of Hunters, uma poderosa organização dos EUA. Ele entrega a Jinwoo um cartão de visita e adiciona com um sorriso: "É um prazer conhecê-lo, SR. Sony, por favor, sinta-se à vontade para me chamar de Adam." Adam rapidamente pede desculpas pela abordagem inesperada. Ele admite que Jinwoo era difícil de rastrear e até menciona que ele caiu no escritório de Jinwoo mais cedo. Ouvindo isso, Jin-Woo se lembra de algo. Este deve ser o homem que Yojino mencionou, aquele que pergunta por ele. Jin-Woo estreita os olhos e pergunta diretamente: "Que negócio você tem comigo?" Adão permanece calmo e respeitoso. Ele explica que ele está aqui para compartilhar informações importantes que despertam o interesse de Jin-Woo. Que tipo de informação? Ele pergunta. Adam dá um sorriso sutil. Em seguida, responde: "Informações que nenhum país ou instituição no mundo poderia fornecer, exceto para nós." Jin-Woo levanta uma sobrancelha. "E por que você compartilharia esse tipo de informações comigo?" Adam responde sem hesitação: "Porque as pessoas como você valem a pena compartilhá-lo com. É mutuamente benéfico." Ele continua, revelando que seu propósito original para entrar em contato com Jin-Woo era algo totalmente diferente. Mas depois de testemunhar o que Jin-Woo fez durante a invasão da ilha Jeju, seu vice-diretor insistiu em conhecê-lo pessoalmente. Este nível de atenção é sem precedentes, Adam admite, mas o vice-diretor explicará os detalhes. Ele faz gestos em direção a um carro estacionado nas proximidades. "Se você quiser, podemos levá-lo até ele agora." Jin-Woo olha para o veículo, sua expressão pensativa. Ele ainda não está totalmente convencido se a informação é confiável. Quando ele abre a porta para o seu próprio carro, ele responde: "Deixe-me pensar sobre isso, eu vou entrar em contato com você." Adam ri suavemente como se esperasse essa resposta. "Como bobo de mim," ele diz. "Eu esqueci uma regra, nunca esconder uma mão forte ao tentar fazer um acordo." Ele faz uma pausa, em seguida, diz duas palavras que imediatamente chamou a atenção de Jin-Woo: "Um atualizador." Adam explica ainda mais. "Um atualizador," diz ele, "é um indivíduo despertado com a capacidade de aumentar o poder de outro ser despertado. Você já ouviu falar deles, não é?" Enquanto ele fala, a cena muda. Adam e Jin-Woo estão agora em um carro, puxando para um prédio onde uma conversa maior e verdades mais profundas estão prestes a ser reveladas. Dentro, Adam Witch leva Sung Jin-Woo em uma sala de reunião tranquila. Adam apresenta como Michael Connor, o vice-diretor do Federal Bureau of Hunters. Michael fica e aperta a mão de Jin-Woo firmemente. "É um prazer conhecê-lo," diz ele. Com formalidades fora do caminho, Adam toma seu assento e menciona que ele vai servir como seu intérprete durante a reunião. Não desperdiçando tempo, Michael desliza uma pilha de documentos em toda a mesa para Jin-Woo. A pasta contém documentação de imigração. Michael explica que, em circunstâncias normais, a aquisição da cidadania americana levaria de 1 a 2 anos de processamento. Mas para Jin-Woo, tudo o que é preciso é uma palavra. Michael diz com confiança: "Estamos preparados para torná-lo um cidadão imediatamente." Jin-Woo, no entanto, permanece focado. Ele calmamente responde: "Eu vim aqui porque o SR. Witch disse que você tinha informações para compartilhar e perguntas. É realmente possível atualizar essa habilidade de um caçador?" Michael sorri conscientemente e dá uma resposta surpreendente. "Na verdade, aquele que pode fazer isso está aqui, agora." Ele se vira para um de seus funcionários e diz: "Por favor, ligue para Za Summer." Momentos depois, uma mulher entra na sala com graça silenciosa e confiança calma. Michael fica e a apresenta. "Esta é Norma Saner," diz ele, "a única pessoa no mundo que pode melhorar e despertar as habilidades dos seres." Jin-Woo observa de perto. Ela se sente diferente, não apenas na aparência, mas na aura única que ela carrega. Ela não se sente como qualquer caçador que eu já conhecia antes, ele pensa. Michael, em seguida, incentiva Zah Saner para explicar sua capacidade em suas próprias palavras. Ela dá um passo à frente e começa, dirigindo-se Jin-Woo diretamente. "Eu entendo se você é cético. Todo mundo que eu conheci tinha o mesmo olhar quando eles ouviram isso pela primeira vez." Ela faz uma pausa e depois adiciona com um sorriso fraco. "Mas uma vez que eles experimentaram isso, eles imploraram por mais." Enquanto ela caminha em direção a Jin-Woo, Michael gentilmente chama por ela, mantendo o momento aterrado. "Ahá." Saner começa a explicar. Ela diz a Jin-Woo que cada indivíduo acordado tem um limite natural, um teto que eles não podem superar. A classificação de um caçador é fixa e a menos que eles passem por um segundo despertar, seu poder nunca crescerá além desse limite. Este fato é amplamente aceito como conhecimento comum em todo o mundo desperto. Mas então Jin-Woo pede para que você possa mudar isso sem hesitação, Sa. Samera Sena. "Sim, eu tenho a capacidade de levantar esse limite."
Ela passa a descrever um processo que acontece em 3 estágios. Um desbloqueio gradual do verdadeiro potencial de uma pessoa. Ela admite que não sabia como chamar essa habilidade no início, mas com o tempo tornou-se conhecido como um despertar de força. Simplificando, ela pode extrair a verdadeira força escondida dentro de um ser despertado. O SR. Conora sentiu de acordo com Azra Summer, afirmando que tudo o que ela havia explicado era de fato verdade. No entanto, ele foi rápido em adicionar uma limitação importante. Cada vez que Azra Summer usou sua habilidade, isso a esgotou imensamente. Por causa disso, ela só poderia ajudar cerca de 3 a 4 pessoas em um único ano. Ji-woo permaneceu quieto, mas seus pensamentos estavam correndo. Se o que eles disseram era verdade, então ele pode ser um dos poucos escolhidos para se beneficiar de uma habilidade tão rara e poderosa. Isso sozinho falou volumes sobre seu valor. Curioso, ele se inclinou ligeiramente para frente e perguntou quão eficaz isso. Processo de aprimoramento realmente foi. MS. Summer respondeu calmamente, explicando que os resultados variaram de pessoa para pessoa. No entanto, para aqueles que completaram todos os 3 estágios, o aumento da capacidade física variou de 20% a 30%. Esse número atingiu Jinu como um raio. Para alguém já no pico de suas habilidades, um aumento de 30% foi quase impensável. Ele finalmente entendeu por que alguém como Wang Dong-su tinha aceitado a oferta do ZOA, mesmo que isso significasse reação pública. Tudo fazia sentido agora. Quem em sua mente certa recusaria tal chance? Ainda assim, um pensamento cruzou sua mente. O que aconteceria se outros descobrissem a verdade sobre o poder das A? Sunner, o SR. Bonner respondeu a essa preocupação sem hesitação. Foi precisamente por isso que o governo do ZOA manteve sob estreita proteção. Em troca de sua cooperação, ela recebeu total segurança e um salário generoso. Em retorno, ela ajudou no fortalecimento de caçadores selecionados, aqueles considerados valiosos o suficiente para receber seu presente. Com o SR, Bonner formalmente reintroduzido os Ra-Cioner para Jin-Woo, afirmando que seus poderes seriam usados nele como um sinal de boa vontade. Jin-Woo, ainda inseguro de seus motivos, questionou se isso era realmente um presente ou apenas isca para atraí-lo. Bonner esclareceu sua posição. Se Jin-Woo concordou em trabalhar com o Federal Boreal Wolf-Hunters, ele receberia benefícios de primeira linha. Eles também organizariam pessoalmente apresentações para qualquer guilda que ele preferir, ajudá-lo a negociar o contrato mais favorável. Selner, em seguida, empurrou suavemente um pequeno prato na mesa em direção a Jin-Woo. Ela assegurou que não havia necessidade de apressar sua decisão. Eles simplesmente queriam que ele tomasse tempo e considerasse a oferta. Jin-Woo olhou para ela com uma dica de surpresa. Ela reafirmou que, como eles haviam dito, isso era um presente, não uma exigência. Após uma breve pausa, o SR Conner fez outra proposta. Ele perguntou se Jin-Woo permitiria que eles removessem temporariamente seus limites para que ele pudesse experimentar os efeitos em primeira mão. Jin-Woo foi surpreendido. Para nada em troca, ele perguntou. Conner respondeu que era para ser considerado uma demonstração de cortesia destinada apenas a mostrar o potencial do que estava sendo oferecido. Naquele momento, Jin-Woo se lembrou de algo que Asa Selmer havia dito anteriormente, que uma vez que ele sentia o poder, ele voltaria, por conta própria, implorando por mais. Sua confiança agora fazia todo sentido. Selmer então pediu que Jin-Woo estendesse a mão e olhasse diretamente em seus olhos. Ela explicou que este foi o primeiro passo no processo. Observando de lado, Michael Conner observou silenciosamente. De sua perspectiva, Jin-Woo já tinha pegado a isca. Ele estava calmo, calculista e escutando. Mas Conner acreditava que uma vez que Jin-Woo experimentou até mesmo o primeiro estágio, ele voltaria para eles voluntariamente, e se ele fosse o tipo impulsivo, ele poderia até assinar os papéis ali mesmo. Como o processo começou, Jin, não para Za, Sunner. No momento em que ela se apoderou dele, um brilho fraco começou a irradiar de sua pele. Uma aura verde gradualmente envolveu-o e uma cintilação de luz acendeu profundamente em seus olhos. O SR. Homer observou silenciosamente, sua mente derivando para realizações passadas de Jin-Woo. Ele lembrou como Jin-Woo tinha virado a maré durante o catastrófico ataque na ilha Jeju, exibindo poderes que desafiavam a explicação. Mesmo agora, ele não podia deixar de se perguntar: do que mais esse homem é capaz? A energia continuou a subir. Os olhos das Summer começaram a brilhar, e todo o seu corpo estava coberto por uma luz radiante, mas estranha. Então, algo mudou. Era como se sua consciência tivesse sido puxada para outro lugar. De repente, tudo ao seu redor desapareceu em um vasto vazio de escuridão. Dentro dessa extensão negra, um esboço vago começou para emergir. Uma figura sombreada avançou lentamente das profundezas. Cada passo que tomou aproximou mais perto dela.
e então ficou diretamente na frente dela. Sua presença era esmagadora. Seus olhos brilhantes e temíveis perfuraram sua alma. Não estava apenas olhando para ela, estava observando-a, como se silenciosamente avisando-a que ela tinha invadido onde ela não deveria. Superar com medo, Missioner soltou um grito. A energia brilhante quebrou. O processo chegou a uma parada abrupta. A atmosfera na sala instantaneamente se tornou hostil. Agentes próximos entraram em ação, desenhando suas armas e mirando-os diretamente em Jinwoo. Pânico e confusão encheram o ar enquanto exigiam saber o que ele havia feito a Asetar. Sunner. Mas antes se pudessem escalar ainda mais o SR. Honor explodiu de raiva. Batendo a mão na mesa, ele gritou com os agentes, chamando-os de tolos. Você sequer percebe para quem você está apontando suas armas? Tio, se você está tão preocupado, vá verificar em Missioner. Não fique lá agindo como amadores. Voltando-se para Jinwoo, o SR, Honor baixou a cabeça e pediu desculpas. Sua voz era firme, mas arrependido. Os agentes tinham ultrapassado. Jinwoo, ainda composto apesar da hostilidade repentina, aceitou o pedido de desculpas com uma calma, está tudo bem, mas a tensão ainda não tinha desaparecido. Fuming, o SR. Honor caminhou até o agente mais próximo e inclinou-se, seu tom mais frio do que nunca. Se este fosse Thomas André ou Liu Zigane sentado naquela cadeira, ele disse: todos vocês estariam mortos agora. O agente aterrorizado só poderia acenar em silêncio. Honor então voltou sua atenção para Asta, Selner, que agora estava visivelmente abalada. Seu corpo tremeu e seu suor se agarrou à pele dela como se ela tivesse acabado de escapar de um pesadelo. Preocupado, ele perguntou se ela estava se sentindo mal. Vendo sua condição, o SR, Honor rapidamente se dirigiu. Jinwoo novamente, explicando que seria melhor adiar o procedimento. Jinwoo, entendendo a situação, concordou sem hesitação. Com um gesto sutil, o SR Honor instruiu Adamwit a escoltar Jinwoo para fora da sala. Uma vez que a porta se fechou atrás deles, o quarto ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração irregular de Miss Selmer. SR. Honor aproximou-se dela com cuidado, seu tom mais suave agora. Ele perguntou a ela o que tinha acabado de acontecer. Miss Selmer, ainda incapaz de se acalmar, finalmente falou. Sua voz tremeu. Ele é um rei, ela sussurrou, um poderoso. Connor piscou, assustado com o termo. Você quer dizer? Como um caçador de nível nacional, ele perguntou, ainda tentando entender suas palavras. Mas Miss Hammer balançou a cabeça. Sua expressão ficou pálida. Não, não assim. Ela disse. Eu nunca vi nada assim antes. Ela repetiu as palavras novamente, mais devagar desta vez. Ele é um rei, mas não apenas qualquer rei. Ela parou, tentando se reunir. Quando olhei para ele, ele olhou para mim. Dentro dele, não havia nada além de escuridão, uma profundidade da qual eu não poderia escapar. Suas mãos ainda estavam tremendo como ela acrescentou. Não há limite para seu poder. Dentro do escritório da guilda recém-criado, Yujino sentou-se em sua mesa, focado em papelada. Como ele encerrou alguns relatórios, ele murmurou sob sua respiração com uma zombaria. Algumas pessoas simplesmente nunca aprendem. Arquivar queixas depois de ser processado, lamentando como crianças. Não é assim que isso funciona. Depois de algum tempo, Gino inclinou-se para trás e assentiu em satisfação. Ele acreditava que tinha rastreado com sucesso todos os grupos que estavam se espalhando. Rumores falsos sobre Gino. Ao fazer uma pequena pausa, ele de repente notou Gino em pé silenciosamente atrás dele. Assustado, Gino virou-se. Gino comentou com um sorriso. Você está trabalhando muito duro. Dino só podia pensar para si mesmo. Como ele sempre aparece sem fazer um som, Dino perguntou se tudo estava funcionando sem problemas. Dino assegurou que não havia problemas. Então, percebendo a roupa de Dino, ele perguntou por que ele estava vestido assim. Sem responder diretamente, Gino entregou-lhe uma bolsa cheia de núcleos mágicos. Você disse que precisávamos de fundos para a guilda, explicou Gino. Abrindo a bolsa, os olhos de Gino se ampliaram. O conteúdo foi mais do que suficiente. Bem, eu acho que não precisaremos nos preocupar em pagar empregado. Salários mais, ele brincou. Gino inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Gino lembrou que a contratação de outro membro da guilda significava que eles precisariam cobrir o salário dessa pessoa também. Gino assentiu de acordo. Mesmo se estamos apenas preenchendo os números necessários da guild, precisamos de alguém que seja leal. Alguém que está nele a longo prazo, não apenas um espaço reservado. Então, com um tom mais sério, Gino trouxe um tópico importante. Há algo que precisamos cuidar primeiro, ele disse. Precisamos de um nome para a guilda. Gino suspirou dramaticamente. Eu pensei que era algo sério, mas Gino contra-atacou. É sério. Gino inclinou-se, lançando sugestões. Kiralsung Guild, com base no seu sobrenome. Ou Luzum, ele flui melhor.
o mesmo ou Guild usando as últimas sílabas de nossos nomes. Ceteri, talvez Gigine Guild, baseado em nossos personagens do meio. Ouvindo a todas as sugestões criativas, embora um pouco ridículas, Gino finalmente declarou sua decisão. Vamos chamá-lo de uma guilda solo, ele disse. Gino piscou. Isso deveria ser uma piada? Antes que ele pudesse responder, uma batida veio à porta. Gino se levantou e abriu. Do outro lado estava uma figura familiar, um Tershain. Surpreso, ele perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Tia respondeu diretamente: "Eu quero me juntar à sua guilda." Logo depois, eles se sentaram em torno da mesa juntos. Dino olhou para ela com curiosidade e pediu Yi para esclarecer por que ela estava lá. Tia repetiu calmamente: "Como eu disse, eu gostaria de me juntar à sua guilda." Dino estava intrigado. "O que está acontecendo?" Ele perguntou se o presidente tinha pedido que ela se juntasse, ou talvez se um Ter Shui Jongin a expulsou da guilda um Ter. Tia negou firmemente ambos. Olhando para ela mais a sério, Jinu perguntou: "Então por que você gostaria de se juntar a uma guilda como a minha, especialmente com esse nome?" Tia levantou uma sobrancelha. "Treri, você realmente nomeou Solo Play Guild?" Jinu assentiu. "Sim, qual é o problema? O vice-mestre e eu concordamos com isso." Dino rapidamente se opôs. "Ei, quando eu concordei com isso? E os nomes que sugeri?" Mudando seu olhar para Chá, Dino sutilmente examinou sua respiração e expressão. Ela parecia calma, mas ele podia dizer que era um ato. Ela está escondendo algo. Mas por quê? Então ele perguntou sem rodeios. "Tu acordaste há 2 anos. Ainda estás sob contrato com a Unterguild, não estás?" Chá assentiu, mas acrescentou: "Eu tenho o suficiente para pagar a penalidade de cancelamento." Essa resposta pegou Jimou desprevenido. Ela ainda está disposta a pagar a pena. Ele respondeu honestamente: "Nossa guilda não tem os recursos para coincidir com o que um S-Rank como você geralmente recebe." Chá respondeu sem esforço: "Tudo bem, não preciso de um pagamento antecipado." Jimou franziu um pouco: "Mas não há nada aqui para você ganhar. Então, por que você gostaria de se juntar a nós?" Chá parou, sem saber como explicar os pensamentos correndo através de sua mente. "Se eu lhe digo a verdade, vai parecer insano." Sua mente voltou à invasão da ilha Jeju. Ela se lembrou de recuperar a consciência em um helicóptero. O presidente tinha dito a ela que eles tinham acabado de desembarcar na associação e que os caçadores logo seriam transferidos para o hospital. Ela imediatamente perguntou sobre Jinwoo. Foi ele quem o salvou? A resposta foi sim. Ela quase morreu. E no futuro, algo assim poderia acontecer novamente. Da próxima vez, eu poderia não sobreviver. De volta ao presente, ela lutou para encontrar as palavras certas. Suas bochechas avermelhadas. "Eu quero ficar ao seu lado até o fim." Jinwoo notou seu silêncio e a cor subindo em seu rosto. Porque ela não pode responder. O que ela está escondendo? Ele perguntou novamente. "Então você não vai me responder?" Chá finalmente respondeu. "Eu só quero viver uma vida pacífica." "Isso é tão errado." Jinwoo parou. Ela tem apenas 22 anos. Carregando a pressão de ser uma classificação S em sua idade deve ser esmagadora. Depois de tudo o que aconteceu na ilha de Jeju, sua escolha faz sentido. Após um momento, ele disse: "Há um teste de entrada para nossa guilda." Surpresa, Cha respondeu: "Isso não estava no aviso de recrutamento." Jinwoo encolheu os ombros. Provavelmente uma nova política do vice-mestre. Ele se virou para Jino. "Você pode nos trazer algumas bebidas e lanches?" Jino saiu da sala. Uma vez que eles estavam sozinhos, Cha perguntou: "Então, que tipo de teste é?" Jino respondeu claramente: "Você terá que derrotar uma das minhas intimações." Cha levantou uma sobrancelha. "Sou realmente tão fraco em seus olhos? Que tipo de convocação?" Jino sorriu um pouco. "Para você, um ter Cha, eu vou usar o meu mais forte." Cha levantou-se. "Quando é o teste?" Agora, Dino disse: "Vamos para a academia de associação." Ele pensou para si mesmo: este é o momento perfeito para testar se Shadow Shanji funciona com duas pessoas. Ele se virou para ela e disse: "Você não precisa andar. Nós vamos tomar um atalho." Ele se aproximou. "Só precisamos ficar juntos por um segundo." Escuridão envolveu-os como Gino ativado Shadow Shanji. Eles desapareceram. Um momento depois, Gino voltou para o escritório carregando lanches. Mas quando ele entrou, ele não viu Jino ou Chá. Em vez disso, de pé no quarto era um workout imponente. Os dois olharam um para o outro em completo silêncio. Então, sem uma palavra, o orc estendeu a mão, pegou a bandeja de comida das mãos de Jino e devorou aí uma mordida maciça. Jino só podia piscar em descrença. A cena muda para o ginásio tranquilo da Associação Ter. Shain olhou ao redor, surpreso.
Ele tinha acabado de chegar através da capacidade de teletransporte de Jinwoo. Voltando-se para ele, ela perguntou com espanto: como você fez isso? Jinwoo, mantendo a calma, pensou consigo mesmo: eu estava certo. Troca de sombras age como um portal. Eu posso trazer alguém. Ele não explicou muito. Em vez disso, ele simplesmente disse: vamos começar. Mas Chá parou. Ela percebeu que tinha esquecido a sua arma habitual. Eu deixei para trás, ela disse. Jinwoo levantou uma sobrancelha. Você quer dizer que é a picareta? Chá franziu ligeiramente. Essa não é a minha arma. Jinwoo riu. Eu estava apenas brincando. Olhando ao redor, Chá mencionou que poderia haver uma arma sobressalente na área de armazenamento. Ela se moveu em direção à porta próxima e abriu, revelando um estoque de equipamentos de reserva. Não de alta qualidade, ela pensou, mas decente o suficiente para a prática. Ela finalmente emergiu segurando uma espada padrão e disse a Jinwoo que ela estava pronta. Jinwoo olhou para a lâmina em sua mão. Você vai ficar bem? Essa não é sua arma habitual, Chá respondeu com determinação. Armas não importam, monstros nunca lutam contra nós em nossos termos de qualquer maneira. Jinwoo assentiu lentamente. Ela está certa. Agora veio a pergunta: quem seria a convocação certa? Um soldado sombra comum não teria uma chance contra alguém como Chá. Depois de um breve pensamento, Jinwoo convocou um poderoso cavaleiro envolto em armadura negra. Entre as minhas forças, ele é o melhor com uma espada, pensou Jinwoo. O cavaleiro deu um passo à frente. Seu nome era Idras. Fara em armadura preta pesada e irradiando intensidade silenciosa, Idris estava pronto. Chá fez uma pergunta lógica. Quais são as condições de vitória? Jinwoo explicou. Você ganha derrotando a convocação. Você perde se você se render. Mesmo enquanto ele falava, ele refletia sobre suas palavras anteriores. Eu disse que usaria a minha convocação mais forte, mas Beru a sobrecarregaria. Este cavaleiro vai se sair bem por enquanto. Com ambos os lados preparados, Jinwoo levantou a mão para começar o teste. Mas assim que Chá começou a canalizar mana, Jinwoo os parou. Espere um momento, ele disse, pedindo que ela se virasse. De seu inventário e lhe puxou uma lâmina reluzente, a espada longa do Rei Demônio. Ele a entregou a Idras. Use isso, ele ordenou. Uma vez que a arma estava no lugar, Jinwoo deu o sinal novamente. Comece. A batalha começou instantaneamente. Idras se moveu primeiro, canalizando o poder da espada encantada. Uma enxurrada de eletricidade subiu para a frente, apontando para Chá, mas ela já estava em movimento. Com um movimento rápido, ela esquivou-se do arco elétrico com graça e velocidade. Como esperado, Jinwoo pensou, ela é rápida. Essa espada teria cortado qualquer outra pessoa com um único golpe. O que se seguiu foi uma intensa troca de golpes. Idras avançou com precisão prática, enquanto Chá contra-atacou com instintos afiados e habilidade. O som de aço ecoou através da instalação. Enquanto isso, em seu escritório nas proximidades, o presidente Gogun estava revisando alguns documentos quando o barulho chamou sua atenção. Ele parou. Ninguém deveria estar na academia hoje, ele pensou. Ele pegou seu telefone e ligou para um assistente. Eu deixei o feed de segurança do ginásio para o meu monitor. Como a filmagem veio à vista, seus olhos se alargou. Foi Jinwoo e um Chá. Ele assistiu silenciosamente por um momento. Então um sorriso consciente rastejou em seu rosto. Eu vejo. Então é isso. Ele se lembrou da expressão de Chá há muito tempo, quando ele disse a ela que Jinwoo era o único que salvou todos na ilha Jeju. E seu olhar agora fazia todo sentido. Ele voltou para a chamada. Desligue todas as câmeras de vigilância no ginásio. Registre a inspeção hoje como uma verificação de rotina. Então ele se inclinou de volta para sua cadeira. O estrondo de baixo fez o edifício tremer brevemente. O presidente sentiu a vibração e riu para si mesmo. Eles estão desfrutando de sua juventude, ele disse com um sorriso suave. De volta à academia, a luta havia chegado à sua conclusão. Para a surpresa de Jinwoo, Idras estava ajoelhado, derrotado. Chá ficou alto, respirando pesadamente, mas vitorioso. Ela virou-se para Jinwoo e perguntou: era que o Cavaleiro Negro sua convocação mais forte? Ela então perguntou Jinwoo: você disse que você iria convocar o seu mais forte, não é? Por favor, chame-o agora. Ouvindo isso, Jinwoo respondeu: você pode se machucar. Mas ela insistiu. Enquanto ela falava, uma aura escura surgiu atrás de Jinwoo e como ele convocou Beru. Ele perguntou a ela: você tem certeza que vai ficar bem? Jinwoo entendeu algo muito claramente. A maioria dos soldados das sombras eram mais fracos do que os seus homólogos vivos. Mas Beru era uma exceção. Ao contrário de outros, Beru tinha sido criado para um único propósito: para caçadores de abate. Se ele lutou Chá alto com toda a sua força, suas chances de vitória seria quase inexistente. Com isso em mente, Jinwoo ordenou que ele a derrotasse, mas sem causar danos.
No momento em que o comando foi dado, a aura de Beru entrou em erupção. Uma onda de mana explodiu para fora, quebrando luzes e janelas por todo o edifício. Sha cambaleou por um momento sob a pura força dele, surpreendido que Jinmu já havia enfrentado esse ser aterrorizante. Beru, em seguida, completou sua transformação monstruosa e pronto para a batalha. Mas antes que o confronto pudesse escalar, Jinmu ordenou-lhe para embainhar suas garras. Ele alertou que a vida se tornaria problemática se Sha fosse ferido durante este teste. Surpreso com o lembrete, Beru imediatamente retraiu suas armas. Avistando sua chance, Sha avançou com um ataque rápido. No entanto, em um piscar de olhos, Beru já estava atrás dela. Reconhecendo o mesmo movimento de antes, ela respondeu com um golpe decisivo, determinado a não ser enganado novamente. Mas sua espada nunca pousou. Beru pegou sem esforço em uma mão. Calmamente, ele se ofereceu para mostrar a diferença em sua força se Jinmu lhe permitisse lutar sem infligir danos. Sha se recusou a ceder. Ela pressionou para frente, balançando de novo e de novo. No entanto, Beru passou por seus ataques com facilidade assustadora. Ele nem sequer estava se movendo de sua posição, simplesmente esquivando-se a curta distância. Realização surgiu sobre ela. Esta foi uma lacuna de velocidade e poder que ela não poderia esperar fechar. Mesmo sem aviso, Beru subiu até seu rosto e soltou um grito penetrante. A onda de choque explodiu lá fora de seus pés, enviando-a a derrapar de volta para o chão. Do lado de fora, Jinmu silenciosamente concluiu que o resultado já estava decidido. Ainda assim, Sha-in levantou-se, sem vontade de ceder. Ela declarou que poderia continuar, mesmo depois de ver a diferença esmagadora. Jinmu franziu a testa, questionando o que levou sua determinação teimosa. Ecclesness não combinava com ela, não depois de reconhecer o verdadeiro poder de Beru. No entanto, ele não podia ignorar a verdade. Beru não era uma sombra comum. Ele era inteligente, impiedoso e nasceu para matar. Jinmu ainda podia sentir que matara a intenção de ver dele como uma lâmina na garganta. Observando a posição de Sha, Jinmu preocupado. Se ela tentasse apostar em um ponto fraco, ele só poderia esperar que ela não cometeria um erro fatal. À medida que o confronto se arrastava, Beru lembrou Sha-in de uma verdade simples. Toda criatura instintivamente sabe se é predador ou presa. Para provar seu ponto, ele avançou com velocidade mortal, declarando que a presa desafiando um predador nunca poderia ser tolerada. Sha reagiu a tempo, evitando seu primeiro ataque, mas Beru imediatamente preparou outro. Naquele instante, ele notou sua mana de coleta para um contra-ataque. Ele lançou a explosão com precisão, aterrando um golpe direto em seu ombro. No entanto, o golpe mal o arranhou. O exoesqueleto endurecido de Beru absorveu o impacto e reduziu sua arma a fragmentos quebrados. Mas isso era exatamente o que Sha havia planejado. Com sua força restante, ela preparou sua habilidade mais forte. Ela sabia que só tinha mana suficiente para uma única tentativa, um ataque que tinha que contar. Invocando a espada radiante da luz, ela atravessou as camadas da armadura de Beru, finalmente quebrando sua defesa. A tempestade surgiu através de Jinmu enquanto ele sentia algo perigoso despertando dentro de Beru. Um comando enterrado, gravado profundamente em sua própria existência pela rainha dos insetos, agitou mais uma vez. Dane-lhe todos os inimigos. As palavras ecoaram através da mente de Beru enquanto ele marcava Sha-in como um inimigo e mudou-se para a intenção de matar puro. A ordem de Jinmu para parar ficou sem resposta. Sha fechou os olhos, aceitando o que parecia ser o fim. Uma explosão ensurdecedora sacudiu o campo de batalha. Quando ela abriu os olhos novamente, ela percebeu que ainda estava viva. Jinmu interveio no tempo, protegendo-a da morte certa. Beru voltou aos seus sentidos, recuperando o horror com sua própria perda de controle. Caindo de joelhos, ele implorou a Jinmu por perdão. Jinmu, no entanto, voltou sua atenção para Sha. Ele questionou sua determinação, perguntando por que ela estava arriscando sua vida por nada mais do que um teste de entrada para uma guilda sem nome. Um caçador de seu calibre não tinha razão para apostar tudo em algo tão trivial. Então, quase para si mesmo, ele se perguntou se sua determinação resultou de um interesse pessoal nele. O pensamento deixou Sha momentaneamente atordoado, enquanto Jinmu admitiu interiormente que ainda não conseguia ler suas verdadeiras intenções. E então, em uma voz tão suave que quase perdeu, Sha-in sussurrou sua resposta. Ela admitiu que talvez seu palpite não estivesse totalmente errado. A cena se desloca através do oceano para a América, dentro da sede do Federal Boreal Wolf-Hunters. Sentada no último andar, o diretor David Brennan ouve atentamente como Michael, Connor e Asa
Selmer relatam de volta de seu encontro com Jinwoo. Brennan os pressiona para obter respostas, exigindo saber por que eles não conseguiram convencer um caçador tão poderoso a se juntar aos Estados Unidos. Michael explica que, de acordo com a visão da ZA, Selmer, Jinwoo é diferente do comum despertado. Ela o descreve como um dos reis, um título que ela reserva apenas para o mais forte dos fortes. O diretor fica atordoado, perguntando se isso significa que Jinwoo rivaliza com um caçador de nível nacional. Selmer começa a descrever o que ela testemunhou quando olhou em sua mente. Normalmente, os caçadores despertados canalizam sua força de um lugar conhecido como o outro lado. O vínculo entre um ter e fonte aparece para ela como fios de luz, às vezes tão brilhante. Eles brilham como reis radiantes. Mas quando ela olhou para os olhos de Jinwoo, ela não viu tal vínculo. Em vez disso, o que olhou para trás era uma escuridão sem limites. Para ela, Jinwoo era a própria escuridão. O diretor rapidamente questiona se ela está insinuando que Jinwoo é mau. Mas Selmer balança a cabeça. Ela esclarece que ela não está falando de moralidade, mas de origem. Jinwoo não depende de uma conexão com o Ter Awakene. Seu poder é seu próprio, desembaraçado e desenfreado pelas limitações do outro lado. Em teoria, isso significa que sua força não tem teto. Michael Shakin percebe o que ela está dizendo. Jinwoo pode continuar a crescer, sem limite. Selner confirma isso com certeza sombria. Diretor Brennan levanta-se de sua cadeira, agradecendo a Selner por sua visão. Ele então pede para Michael segui-lo como eles descem para as profundezas do Boreal, todo o caminho para o nível 24. Dentro do elevador, Brennan lembra o primeiro portão S-Rank na história, o catastrófico, violação que consumiu a costa oeste. Michael lembra-se bem, o desastre mais mortal na história de um ter. Brennan explica que durante esse ataque, a América recrutou os caçadores mais fortes de todo o mundo com a promessa de recompensas incalculáveis. Apenas 5 sobreviveram e esses sobreviventes se tornaram lendas, concedeu autoridade igual a nações inteiras. Daquele dia em diante, eles eram conhecidos como caçadores de nível nacional. Entre os horrores dessa tragédia, uma criatura estava acima do resto. Kamish, a chama inextinguível, um dragão tão poderoso que matou centenas de caçadores de elite por conta própria. Mas a partir desse desastre veio uma recompensa inesperada. À medida que as portas do elevador se abrem, Brennan convida Michael para testemunhar com seus próprios olhos. Eles entram em uma câmara de armazenamento frio no fundo do solo. No interior, preservado e selado, descansa uma runa tirada do cadáver de Kamish. Brennan explica que por 8 longos anos, nenhum caçador da classe Mage subiu ao nível nacional. E assim, este Runestone esperou aqui em silêncio, seu imenso poder buscando um ar digno. Com orgulho solene, Brennan declara que Kamish, mesmo na morte, dará um presente à sua grande nação mais uma vez. A história muda para Jinwoo, que está no chuveiro, olhando para seu reflexo no espelho. Ele ainda não pode acreditar que alguém realmente confessou interesse nele. Ele pensa para si mesmo que desde o seu despertar sua aparência mudou. Ele cresceu mais alto, seu físico tornou-se mais afiado e sua pele limpou completamente. Ele se pergunta se é tudo por causa dos efeitos passivos da habilidade Will to Survive, que restaura qualquer dano ao seu corpo. Mas mesmo assim, ele pergunta, sou realmente tão atraente? Mais tarde, ele vai até o quarto de sua irmã Gina, e de repente pergunta a ela como ela iria classificá-lo. Confuso, ela responde perguntando em termos de o quê. Jinwoo esclarece que ele quer dizer em termos da aparência. Gina olha para ele como se ele tivesse perdido a cabeça e diz que, para ela, ele só parece um vagabundo. Irritado com sua resposta contundente, Jinwoo sarcasticamente agradece a ela pela opinião tendenciosa. Gina começa a chutar para ele com irritação, mas Jinwoo adverte a ter cuidado ou ela pode quebrar sua perna. Ele lembra-lhe para não esquecer quem é seu irmão mais velho, questionando como ela conseguiu entrar na escola. Ela dispara de volta, alegando que ela está realmente no topo de sua classe. A conversa muda como Jinwoo diz a sua irmã sobre seu plano para formar uma nova guilda. Gina Tezinde e pergunta se isso significa que ele vai ser o grande chefe agora. Enquanto ela fofoca sobre isso por telefone com um amigo, Jinwoo se pergunta em voz alta sobre um possível nome para suas guildas. Sua primeira ideia é Solo Play Guild. Gina imediatamente derruba o nome, apontando que não faz sentido.
Desde Jimmu comanda um exército inteiro de soldados das sombras, ele não é exatamente um jogador solo. Percebendo que ela tem um ponto, Jimmu pede sua sugestão. Ginny propõe o nome Agente Guild, explicando que o personagem significa seguir em frente. Jimmu encontra-se realmente considerando o nome a sério. A cena faz a transição para a casa de Untershain. Ela está deitada na cama, jogando e girando como ela se lembra dos eventos de antes. Ela não pode parar de se encolher para si mesma, admitindo que ela basicamente desfocou seus sentimentos por Jimou. Embaraçosa, ela acha que ele deve vê-la como louca, mas, novamente, ela raciocina que era natural se sentir atraída por alguém que salvou sua vida. Ainda assim, ela admite para si mesma que as coisas não se sentem bem. Como ela reflete, outra memória ressurge, algo que ela experimentou enquanto inconsciente. Nessa visão, ela se lembra de derivar para a escuridão até que uma mão estendeu e puxou suas costas. A voz que chamou a ela pertencia a Mindungu, o curador que se sacrificou. Em sua visão, Yungu implorou com ela para passar uma mensagem. Ele disse a ela para avisar Jinu que ele deve ser cauteloso com o poder perigoso que existe dentro dele. Surpreso com a memória, Ain de repente senta-se em pé, percebendo que ela tinha esquecido completamente até agora. No dia seguinte, o foco muda para o quartel-general da Guilda da Noite. Park Jong-soo ouve como seu vice-mestre da guilda, Yoon Kyung-tae, relata que um enorme portão apareceu em seu território. A associação classificou perigosamente alto, embora não muito S-Rank. Park Jong-soo franziu a testa, dizendo que se o ataque der errado, toda a sua equipe poderia ser dizimada. Yun-tae acrescenta que, se fosse realmente um S-Rank, abandonando-o, teria sido a única escolha lógica, uma vez que eles não tinham a mão de obra. Mas como eles são uma das 5 principais guildas na Coreia, a opinião pública se voltaria contra eles se ignorassem o portão. Além disso, a Fame Guild certamente entraria e aproveitaria a oportunidade. Isso enfurece Park Jong-soo, que bate a mão para baixo, perguntando se eles deveriam simplesmente entregar um portão que apareceu em seu quintal. Jung-tae, intimidado, insiste que ele estava apenas apresentando a situação. Naquele momento, outro oficial da guilda, Yojinai, fala, sugerindo que eles poderiam formar uma aliança com outra guilda. Jong-soo hesita, apontando que pedir ajuda externa tornaria óbvio que eles não acham que podem limpar o portão sozinho. Sua reputação poderia ter um grande sucesso. Mas então Jinai lembra isso. De alguém, um terço de Jino. Depois de um momento de silêncio, Jong-soo admite que trabalhar com Jino poderia realmente ser uma vantagem. O público pode até ver isso como um movimento ousado se eles fossem unir forças com ele. Ele pergunta o que Jino tem feito ultimamente. Chun-tae relata que Jino recentemente limpou um portão que abriu no meio de uma estrada, mas de outra forma tem mantido um perfil baixo. Ele pergunta se Jong-soo gostaria que ele organizasse contato, mas Jong-soo balança a cabeça. Algo tão importante não deve ser tratado. O telefone. Em vez disso, ele ordena que eles vão atender Jin-woo diretamente. A história, em seguida, muda de volta para Jin-woo, que está no meio de outra discussão com Jin-woo. Jin-woo diz que ele está inclinado a nomear sua guilda Jin. Que qualquer coisa é melhor do que Solo Play Guild. Com um nome decidido, Jin-woo observa que tudo o que eles precisam agora é de um último membro para formar oficialmente a guilda. Curioso, Jin-woo pergunta o que aconteceu com Ter-cha. Jin-woo responde que ela não é bem a pessoa que ele está procurando. Chocado, protesta Jin-woo, apontando que Cha-in é um poderoso. S-Rank com um excelente registro e inegável beleza. De sua perspectiva, ela é a candidata perfeita. Mas Jin-woo calmamente explica que o que ele está procurando é alguém diferente. Não apenas força ou fama, mas alguém confiável e desinteressado em política. Atividades da guilda. Jin-woo pensa por um momento e diz que ele conhece algumas pessoas que podem se encaixar nessa descrição. Antes que eles possam continuar, há uma batida na porta. Jin-woo sobe, metade esperando ver Ain novamente. Mas quando ele abre a porta, ele fica surpreso ao encontrar Park Jong-soo, Yoon Kyung-tae e Eugenie representando a Knight Guild. Depois de apresentações educadas, eles se sentam e explicam por que eles vieram. Jong-soo mostra a Jin-woo uma gravação de vídeo do portão em questão. A filmagem revela uma enorme estrutura irradiando enorme. Ondas de energia mágica. Jin-woo pergunta se é um portão S-Rank, mas Jong-soo esclarece que é perto, um dos maiores já visto em Busan. Ao ouvir isso, Jin-woo começa a se perguntar se ele deve chegar a um velho conhecido, lembrando sobre a última vez que ele estava em Busan e tratado com sashimi. Park Jong-soo explicou a verdadeira razão para sua visita.
A associação recusou-se a emitir uma permissão de invasão porque a Guilda Knight não tinha caçador S-Rank na equipe. Ele pediu Jinwoo para se juntar ao ataque para que o Guilda pudesse legalmente reivindicar o portão e liderar a operação. No fundo, Jung Yuntai pensou distraidamente pedindo Jinwoo para um autógrafo. Park, em seguida, colocar uma oferta na mesa. Normalmente, um caçador S-Rank teve uma participação de 10% para participar de um ataque, mas ele estava disposto a aumentar isso para 20% para Jinwoo. Jinwoo contra-atacou imediatamente, exigindo uma divisão uniforme 50-50 e acrescentou uma condição. Ele só ajudaria se a Guilda Knight formalmente aliada com seu novo grupo, não apenas com ele como um indivíduo. Ele mencionou que ele tinha acabado de estabelecer uma guilda sob o nome Ajin Guild. Park tentou negociar de volta, propondo uma divisão 40-60 em vez disso. Jinwoo deixou claro que ele não estava negociando por necessidade. Ele não era o único que precisava. Park avaliou o jovem caçador e concluiu que ele não era nenhum puxa-chuveiro afinal, então aceitou os termos de Jinwoo com uma condição. Jinwoo lidaria pessoalmente com o chefe da masmorra. Um acordo resolvido. Park lembrou Jinwoo que o portão havia aparecido alguns dias antes e insistiu que o ataque deve começar até amanhã, o mais tardar. Park convidou Jinwoo para sair com eles imediatamente, mas Jinwoo recusou, dizendo que iria encontrá-los no dia seguinte depois de terminar algumas tarefas. No meio da conversa, o telefone de Jinwoo tocou. Ele se escusou a atender a chamada. Na linha era sua mãe. Eles organizaram para jantar juntos naquela noite. No dia seguinte, uma enorme multidão se reuniu perto do portão em Busan, principalmente caçadores da guilda noturna que se preparava para o ataque. Park Yeon-soo, já blindado e esperando, verificou o tempo e ficou preocupado que Jinwoo pudesse chegar atrasado, observando que eles partiriam em 5 minutos. Enquanto isso, Jinwoo se preparou em casa, olhou para o céu e se perguntou se sua irmã Gina tinha trazido um guarda-chuva. Em seguida, usou troca de sombra para se teletransportar diretamente para o local. A cena foi cortada para a escola de Gina, onde os alunos se queixaram de um professor de arte que descarregou seus deveres sobre eles. Entrando em uma sala de aula empoeirada e há muito tempo não usada, um aluno de repente notou algo incomum, um portão selado escondido em um canto. Ele assegurou a seus amigos que o portão estava seguro enquanto selado, e lembrou-lhes que apenas caçadores licenciados poderiam entrar uma vez aberto, estimando que levaria cerca de uma semana para ativar. Enquanto os alunos falavam, pequenas rachaduras começaram a passar pelo selo do portão, um sinal que eles não notaram. Sem aviso, uma mão explodiu pela fissura e agarrou a cabeça do menino mais próximo. Ele lutou e gritou por ajuda, mas a criatura esmagou seu crânio na frente de seus colegas de classe. Os alunos restantes assistiram horrorizados enquanto monstros saíam do portão. Caçadores agindo como batedores próximos sentiram a onda de excitação com o cheiro de sangue, mas suprimiram seus instintos e priorizaram a missão. Uma das criaturas farejava a presença humana e disse a seu companheiro que o edifício era tão complexo como um castelo, ordenando que os outros fossem convocados. O monstro declarou que iria massacrar todos os seres humanos lá, fortalecer sua posição e, em seguida, começar a caça real. Como entrou no corredor, a besta atacou os alunos antes que eles pudessem reagir. Portar de volta para a área de preparação do ataque, Jinwoo chegou e observou que o portão era mesmo maior em pessoa. Ele pesquisou as equipes montadas, equipes de mineração e coleta ao lado da força de assalto e contou 13 caçadores A-Rank e 20 B-Rank caçadores. Ele pensou para si mesmo que a lista da guilda de arranqueiros coincidiu com a reputação de uma casa de topo. Antes que ele pudesse se estabelecer, um enxame de caçadores de guildas o bombardeou com perguntas sobre suas habilidades e se ele lideraria o ataque. Desconfortável com uma tensão repentina, Jinwoo congelou até que o jovem Nerin deu um passo à frente para acalmar o grupo. Nerin se apresentou como um curandeiro arranca atribuído à equipe de assalto da guilda noturna, e contato removeu a pressão de Jinwoo. Park Yeon-soo, em seguida, intensificou-se para se dirigir aos caçadores reunidos e explicou o plano. Park anunciou que lideraria a operação de ataque. Vários membros protestaram, argumentando que Jinwoo, como um S-Rank, deveria ser o único a liderar. Park esclareceu o papel de Jinwoo. Jinwoo seria designado para a retaguarda para garantir a equipe e proteger sua retirada, não como um insulto, mas como uma tarefa tática. Alguns caçadores se irritaram, ofendidos com a implicação de que precisavam de proteção, e a tensão disparou brevemente. Park sorriu ironicamente e admitiu que sua conversa franca era simplesmente a atmosfera da guilda, mostrar de confiança mais do que desrespeito. Jinwoo aceitou essa interpretação e observou que tal seu agir significava que eles acreditavam em si mesmos. Com papéis definidos e rancores mantidos em xeque, o grupo de ataque fechou fileiras e prosseguiu para o calabouço. A cena se abre dentro do centro de chamada
chamada de emergência da Hunters Association, onde um operador responde. Uma chamada frenética. Uma menina aterrorizada relata uma quebra de masmorra em sua escola e diz ao operador que ela está se escondendo em um banheiro. Ela explica que ela e seus amigos foram subitamente atacados quando monstros derramados por um portão selado. O operador garante que os caçadores já estão a caminho e pede para ficar calmo. O operador pede uma descrição dos atacantes. A menina diz que eles pareciam familiares da televisão, criaturas de pele verde. Ao ouvir esse detalhe, a voz do operador aperta. Ela percebe que os monstros são orcs e avisa a garota que eles podem rastrear a presa pelo cheiro. Antes que o operador possa terminar, tarde demais, um orc encontra o chamador e os gritos frenéticos terminam a linha. De volta à escola, os alunos saem das salas de aula enquanto os orcs caçam qualquer um preso dentro. Alguns alunos conseguem escapar pelo portão da escola, enquanto outros, infelizmente, vieram presas dos orcs. Dois orcs se comparam notas. Eles lamentam perder metade de sua presa, mas encolhem os ombros. Ainda há muitas vítimas. Um orc explica que eles bloquearam a rota de fuga principal e vão varrer para cima para limpar os andares restantes. Um grupo de estudantes barricada-se em uma sala de aula com mesas e cadeiras, esperando. Segure para fora. Sua barricada prova inútil. Um orc esmaga a porta e cambaleia através. Sangue acasalado em todo o seu corpo. Em pânico, um estudante parafusos para uma janela, mas como ele atinge dois olhos vermelhos travam nele e um machado cliva a cabeça antes que ele possa reagir. Mais orcs inundam a sala em torno dos sobreviventes aterrorizados. Um orc detecta energia mágica na multidão e diz ao seu líder que há uma bruxa entre os alunos. O líder orc ordena eles para eliminar o usuário mágico em primeiro lugar. Na parte de trás da sala de aula, Dina e Ansonji Yuri. Juntos, Dina chama desesperadamente por seu irmão. Ansonji, embora apenas uma classificação, e declara que ela está acordada e se prepara para lutar enquanto Gina tenta segurá-la. Um orc balança um machado em direção a Gina, certo de que o cheiro de poder é dela, e declara que deve morrer. As meninas fecharam os olhos, preparando-se para o golpe. Mas quando Gina os abre, ela encontra um orc entre ela e o atacante, tendo parado o ataque. Reconhecendo a proteção, Gina percebe que seu irmão tinha estacionado esses soldados ao seu redor por segurança. Com um único soco, o grande orc envia o atacante voando pelo teto, deixando os monstros restantes atordoados e 3 orcs maciços convergindo para proteger Gina. Corte de volta para a equipe de ataque dentro do calabouço. Park Yeon-soo de repente alerta a festa. Há um ogre. Um ogre imponente de 2 cabeças se materializa diante deles, balançando uma arma maciça. O Park evoca uma barreira protetora e absorve o ataque completo da besta. O escudo mantém. Ele ordena que o jovem Yuntai feche o rosto do ogre. Yuntai corre, gerencia um movimento arriscado que cega a criatura e grita para todos atacarem enquanto está vulnerável. A equipe de assalto acusa hackeando a besta enquanto magos chovem magia sobre ela até que o ogre seja rasgado e queimado. Após a morte, Park pede um reagrupamento e admite que eles estão enfrentando mais do que ele esperava. Park avisa Jinwoo que encontrar um ogro de 2 cabeças tão cedo é uma má notícia. Ele pergunta se Jinwoo sabe o outro nome do ogro. Jinwoo responde que os ogros de 2 cabeçudas são chamados de guarda-túmulos. Park confirma a implicação. Se os guarda-túmulos aparecerem, um exército de mortos-vivos provavelmente está por perto. Onde Yuntai se preocupa que ele os azarou, e os caçadores debatem se devem continuar empurrando. Mas então eles percebem algo estranho. Os mortos-vivos não cobram. Em vez disso, eles ficam perfeitamente parados, olhando para os caçadores com olhos frios e pacientes. A equipe instintivamente dá um passo para trás, perturbada pelo comportamento incomum. Jinwoo, que esperara um brutal. Lutar nesta masmorra de alto nível, a Han detecta algo fora e percebe que um assunto urgente requer sua atenção. Ele diz Park que ele deve sair imediatamente. Park protesta que, sem Jinwoo, o ataque pode se tornar perigoso. Jinwoo responde Park calmamente. Se eles estão preocupados, ele chamará alguém igualmente confiável para cuidar deles. Em seguida, toma sua decisão de agir. Os caçadores reunidos congelam como um monstro familiar aparece, e eles pegam um reconhecimento aterrorizante. É a mesma criatura do tipo formiga do ataque à ilha Jeju. Jinwoo corta as formalidades e, em seguida, ordena Beru para proteger os seres humanos e lidar com os monstros como ele achar melhor. Beru responde com um grito feroz e prossegue para massacrar os monstros ao redor, deixando os caçadores atordoados na exibição. Quando o abate termina, Jinwoo diz à guilda que os soldados das sombras que ele deixou para trás os ajudarão. 20 dessas sombras
serão mais do que suficientes para este calabouço. Ele se prepara para partir, mas os caçadores pleiteiam: você realmente vai sair depois de soltar suas sombras? Jinwoo, irritado, se oferece para descartar as sombras antes que ele vá se sentir mais seguro, mas diz: ele duvida que isso ajudaria. Seu cheque final mostra que a troca de sombras ainda tem 1 hora e 42 minutos restantes, então Jinwoo começa a correr para a saída. Park fica em descrença atordoado enquanto Jinwoo corre para longe. Enquanto corre, Jinwoo observa que ele continua recebendo sinais fracos dos soldados da sombra. Ele tinha saído com Gina. Um sentimento irritante e desconfortável se constrói nele. Ele encontra uma linha de mortos-vivos bloqueando seu caminho. Furioso, ele ordena que eles saiam do caminho. Para sua surpresa, o arco morto-vivo e se ajoelham, limpando um caminho. Jinwoo se pergunta brevemente se eles o reconhecem como um necromante capaz para comandar os mortos, mas ele empurra o pensamento de lado e pressiona para frente. Chegando ao portão, ele convoca Kaizel, sua Wyvern, e Montalo. Caçadores assistindo suspiram em reconhecimento. Jinwoo comanda Kaizel para voar direto para sua irmã e aumentar a velocidade e força da Wyvern por 50% para que eles possam alcançá-lo o mais rápido possível. A cena muda para a escola onde os orcs de sombra de Sung Jinwoo estão cortando os monstros orc invasores. Eles metodicamente limpam a sala de aula e protegem o espaço, resgatando os alunos restantes à medida que vão. Os estudantes ficam congelados na descrença. Eles não podem imaginar que o que parecia monstros acabou de salvar suas vidas. Sung Jina se move para frente e se aproxima de um dos orcs de sombra imponentes, procurando desesperadamente por qualquer sinal de seu irmão mais velho. Ela começa a chamar Sung Jinwoo, mas o orc de sombra levanta uma mão para detê-la e aponta em direção à porta. Passos pesados começam a ecoar através do corredor. Portado para outro local, um senhor da guerra orc senta-se em um trono bruto, enquanto um subordinado se ajoelha e entrega notícias urgentes. Os relatórios subordinados que as restrições finais foram levantadas e o caminho para o mundo humano está agora aberto. O senhor da guerra ligado ao trono proclama-se o chefe da tribo da Lâmina Vermelha e exala a confiança de que nada vai ficar no seu caminho. O subordinado acrescenta que os guerreiros de Alta Orc estão ajudando os seres humanos na escola, uma complicação inesperada para a invasão. Irritado, o chefe pede o número exato dessas forças opostas. A resposta volta 3. Ouvindo isso, o chefe zomba com desprezo e fica enfurecido com o pensamento de que seus inimigos poderiam ser mantidos por uma força tão pequena, julgando a situação lamentável. Ele se levanta, agarra sua arma e ordena que seus seguidores avancem. Ele pretende liderar o ataque pessoalmente e transformar o caminho à frente em matança. Enquanto isso, no interior da masmorra, monstros do